E para você que quer saber tudo, todas as verdades e mitos das cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, hoje a gente conversou com o Thiago Holanda, que é um entrevistado super bacana, porque sabe mesmo desses assuntos e vai explicar tudo para vocês. As pessoas estão procurando cada vez mais procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, e isso inclui homens e mulheres. E a gente vai falar, aproveitando esse universo tão amplo, explicando para vocês hoje um pouco do que são mitos e verdades nesses procedimentos. A gente está aqui com o Thiago Holanda, que é discípulo, né, um dos alunos do Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, está de volta ao Piauí. Thiago, no Piauí, quais são hoje os procedimentos mais procurados, e isso em comparação ao Brasil, corresponde à mesma tendência? Sim, no Piauí acompanhamos a tendência nacional, né? Quer dizer, em números absolutos varia um pouco de cada estado, no grau de riqueza de cada estado. Mas a cirurgia mais executada aqui são as estéticas, e dentre elas a lipoaspiração, sem dúvida, ganha disparada das demais, seguida do implante de prótese de silicone. Apesar do acesso hoje maior à informação, ainda existem muitos mitos, né, sobre esses procedimentos. Verdade ou não? Verdade, ainda existem muitos tabus, né? Muitas questões que as pessoas pedem por curiosidade. A gente sente no corpo a corpo, quando a gente encontra informalmente, né, abre-se muitas consultas, no consultório de cirurgia plástica também, os pacientes procuram ficar reservados, e é naquele momento que ela se abre, a gente vê que tem muitas dúvidas, e muitas delas são incomuns. Quer dizer, são perguntas que a gente acaba escutando de uma forma bem frequente. Eu acho que uma das principais começa com relação à idade. A partir de quantos anos se pode fazer um procedimento estético ou uma cirurgia plástica? Isso vai variar muito de cada tipo de cirurgia que é indicado. Por exemplo, a cirurgia de orelha em abano, que acomete e traumatiza principalmente aquelas crianças naquela fase escolar ainda, você pode indicar aquela cirurgia de uma fase bem precoce, desde que já esteja estabelecido o crescimento da cartilagem. Então, por volta dos 6, 7 anos a gente já pode estar indicando esse tipo de cirurgia. Cirurgias outras em adolescentes, com aqui tem as mamas muito grandes, ou até umas mamas involuídas a partir dos 16 anos, onde a mama já está com crescimento mais ou menos consolidado, também a gente já pode indicar. Então, nesse caso, é mito ou verdade a questão da relação da idade com esses procedimentos? É verdade, né? Existem idades mínimas necessárias para cada tipo de procedimento e máximas também para atingir um patamar de segurança, né? Com relação às mulheres agora, as cirurgias mamárias continuam sendo, né, prótese mamária ainda uma das maiores, mais procuradas? O implante de silicone, a prótese mamária, que a gente chama comumente, é a cirurgia, uma das cirurgias mais executadas. E quais são os principais mitos nessa área? Bom, tem vários, né? Durante a consulta é que a gente vê o que passa no universo feminino, né? O que passa em anseios. Entre os principais que a gente escuta muito é a questão de se interfere na amamentação. Então, aquela paciente geralmente que quer procurar colocar uma prótese, muitas das vezes ela ainda não casou ou não teve filhos, e ela se preocupa se isso pode interferir ou não na amamentação, por exemplo. E aí, nesse caso, pode ou não? Isso vai depender muito da técnica que foi indicada, né? Então, assim, em medicina não tem coisas muito exatas. Então, existem muitas técnicas que são indicadas para cada tipo de paciente. E existem técnicas que você coloca a prótese totalmente por trás da glândula mamária, sem interferir com ela, que a chance de que interfira na amamentação é mínima. Lipoaspiração liderando aí, não é? No Brasil Sim. todo. Lipoaspiração, contorno corporal, no Brasil, no Nordeste não seria diferente, está em alta, né? As pacientes se preocupam muito, né, em fazer um corpo bem adequado. Quem pode fazer? Qualquer paciente que tem aquela gordura localizada que a incomoda, ela pode fazer. O que a gente costuma diferenciar, e está aí o outro tabu que as pessoas é interessante esclarecer, é o seguinte: a lipoaspiração ela não é uma cirurgia para emagrecer, ela é uma cirurgia para delinear aquele contorno, aquela gordura que não sai nem com academia, como eu gosto de brincar, né? Então, aquela paciente que está com aquela gordura localizada, ela é a paciente ideal para se submeter a esse tipo de procedimento. Então, nunca pensar que a paciente que vai se submeter a uma lipoaspiração, ela vai entrar num programa para perder peso, para emagrecer. Pelo contrário, quando às vezes a paciente está bem acima do peso, a gente orienta um acompanhamento com a nutricionista, com o endocrinologista, e em seguida, quando ela estiver adequada, preparada para a cirurgia, é que a gente faz uma lipoaspiração. Ou seja, o bisturi não substitui a preocupação alimentar e muito menos a atividade física? De maneira alguma. O bisturi nunca vai substituir uma reeducação alimentar, uma vida saudável, né? A gente está aqui apenas para complementar aquilo que incomoda, que prejudica a autoestima da paciente. Mas isso tudo que você falou anteriormente é soberano. Agora vamos falar então do Botox, que de repente foi eleito o vilão do momento, né? Tudo agora é culpa do Botox, verdade ou mentira? Como Mito assim, ou não? Você fala aquelas caras artificiais? Todo mundo que aparece com a cara estranha aí, com aquelas expressões
muito sérias, muito fechadas, tipo cara de boneca, ou seja, Botox, é verdade? É mito, né? Na verdade é mito, né? O Botox, o próprio termo, né, é toxina botulínica, né? O Botox é uma das marcas, né, que é utilizada que vulgarmente, né, que comumente se fala bastante. E existem inúmeros outros procedimentos faciais que dão aspectos artificiais. E a gente costuma dizer em cirurgia plástica, o mais legal é a naturalidade, ou seja, aquela paciente ser observada, a amiga olhar, perceber que não, você está jovem, mas não sabe o que ela tem de diferente, né? Então o Botox, ele tem a sua aplicação, ele bloqueia rugas que a gente chama de dinâmicas, aquelas rugas que aparecem durante o movimento facial. Quando sorri e aparece um pezinho de galinha, quando franze a testa, que aparecem muitas rugas nessa região da testa, é aí a ação do Botox. Preenchedores, que existem vários tipos, que geraria toda uma outra entrevista. Os preenchimentos sim que alteram, né? Aumentam o rosto, mas ainda assim os procedimentos, eles têm suas indicações e quando eles aplicados de uma forma adequada e sensata, também dão a naturalidade. E o excesso é que vai trazer aqueles aspectos artificiais que tanto se teme, né, de fazer. Outro mito é que o Botox é definitivo e não é. Na verdade ele dura de 4 a 6 meses, é isso? Exatamente, isso varia muito de paciente para paciente, mas a toxina botulínica ela tem um mecanismo de ação na qual ele bloqueia a atividade muscular e com o passar do tempo, esse bloqueio vai passando o efeito, digamos assim. Então isso mede de 6 meses, mas pode ser 4 para músculos muito fortes, até 8 meses para músculos mais suaves, mais finos. Outro mito, ou não sei se é verdade, eu acho que é verdade, mas acho que é importante abordar, com relação a laser e pele negra. Combina ou não pode mesmo? Algumas considerações podem ser tomadas? Na verdade... O que inclui a depilação a laser, né? Isso é uma prática bem comum, né, em dermatologistas e é muito comum na nossa região onde há uma incidência solar aumentada. Realmente aquelas peles mais morenas, elas têm que tomar um pouco mais de cuidado com o grau de agressividade do laser, porque pode deixar uma pele hipercrômica, ou seja, uma pele manchada, né? Por isso que ela faz o acompanhamento dermatológico adequado. E agora vamos falar sobre cirurgias bariátricas procuradas ainda hoje, né? É uma estratégia para emagrecimento mesmo? Funciona? Na verdade, é uma necessidade, né? A cirurgia bariátrica, o que é? É a redução de estômago. É feita por um cirurgião do aparelho digestivo, que faz aqueles desvios do trânsito intestinal, né? Que eles têm as técnicas adequadas, e a paciente acaba por perder peso, e bastante peso. É a etapa inicial para depois sim o cirurgião plástico, A partir daí, essa paciente passa por um programa de acompanhamento nutricional e de estabilização do peso. A partir do momento que ela começou a perder um peso e chegou no seu peso ideal, é o momento que ela vai procurar um cirurgião plástico. Isso em média 1 ano depois da cirurgia. Porque fica uma flacidez de pele, né? É um paciente que tinha um grande porte e a partir daí perdeu peso, ficou aquela flacidez cutânea e procura o cirurgião plástico para resolver esse detalhe, digamos assim. Mito ou verdade? Eu acho que é uma pergunta interessante. Limite de peso para retirada também? Tem um limite ou não? Na lipoaspiração. Na lipoaspiração. Sim, existe, né? É uma coisa também que perguntam bastante. A gente já enfatizou que lipoaspiração não é uma cirurgia para perder peso, para emagrecer, né? Lipoaspiração retira a gordura. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela estabelece um limite de peso, que é em torno de 5 a 7% do peso do paciente, é o limite máximo de gordura para ser retirado, para trabalhar dentro de um limite de segurança. E vamos falar sobre a questão da segurança, né? Eu acho que as pessoas sempre comentam, tem riscos mesmo, ou não, é mito ou verdade? Como é que você poderia falar pra gente isso? Toda cirurgia plástica, assim como toda cirurgia, ela tem um risco inerente, né? Não podemos dizer que não existe risco algum. Eu costumo falar para pacientes, né? Qualquer atividade que a gente vá fazer que fuja do nosso padrão tem o seu risco associado. O que nós fazemos sempre é tomar todas as atitudes para minimizar esses riscos. E quando a gente começa a fazer isso, realmente a cirurgia fica quase que com um risco numa margem de segurança bem adequada. Tanto que temos várias cirurgias plásticas sendo executadas diariamente no Brasil e no mundo todo. E a gente não escuta um caso desastroso assim, né? Ou seja, o risco existe, mas depende das questões todas. Né? Nós tomamos atitudes para controlar esses riscos, né? Por exemplo, a prática das cirurgias serão realizadas em ambiente cirúrgico, né, com suporte anestésico, com toda a estrutura adequada, é um desses fatores. Cortar medicações que predispõem a eventos como trombose, a gente também faz isso. O uso de alguns equipamentos para melhorar essa profilaxia da trombose, como os compressores pneumáticos, também são outras atitudes. Uma movimentação precoce, quanto mais cedo a paciente pudesse deambular, quer dizer, há uma tendência sempre da mãe, da avó de dizer, fique deitada porque você está recém-operada. Não, quanto antes a paciente pudesse mexer, beber bastante leite, se movimentar melhor. Tudo isso são questões que a gente sempre trabalha
para a segurança em cirurgia plástica, que graças a Deus tem dado certo. Pós-operatório, necessário? É um mito ou uma verdade? Não, é necessário. A paciente que deseja submeter-se a uma cirurgia plástica, ela tem que estar consciente que ela tem que seguir a risca não apenas o dia da cirurgia, mas também a recuperação pós-operatória é fundamental para um bom resultado cirúrgico. Isso inclui o quê? Atividade física, alimentação, tudo tem que ser planejado, Isso né? inclui desde os curativos pós-operatórios até o acompanhamento de fisioterapia, no caso de drenagem linfática, como por exemplo na lipoaspiração, que também é bastante importante, até os cuidados próprios corporais, e aí entra a mudança no estilo de vida para perpetuar, para prolongar esse resultado cirúrgico. Outra pergunta, homem também pode fazer implante mamário? Eu acho que está na moda e eu queria saber se é uma verdade ou um mito. Existem uns implantes peitorais, né, que isso está em andamento ainda, né, algumas cirurgias são feitas, já existe comercialização dessas próteses, a procura é muito pequena ainda realmente, mas existe aqueles pacientes que procuram uma prótese peitoral para uma melhor definição muscular, mas que a gente sempre fala, isso é uma questão de refinamento, isso nunca vai substituir a atividade de academia, por exemplo. Até panturrilhas já estão fazendo, né, principalmente os homens. Panturrilha, existe para prótese peitoral, prótese de panturrilha, e uma infinidade de próteses que pode ser comercializada e que pode ser implantada, claro, cada caso com a sua devida indicação. Olha aqui, atendendo a um pedido da minha produtora, papada, você sabe por quê, né, Thiago? Papada, o que se faz então? Tem um tipo de procedimento específico? Tem, isso é uma lipodistrofia, né, uma gordura submentoniana, né, a famosa papada que a gente fala. Essa solução desse problema vai desde uma lipoaspiração da região que é possível fazer. Mas você promete que ela não vai ficar com cara de boneca? Não, a Claudinha não precisa de nada disso, não, ela já é uma boneca, né? Ok, Thiago, obrigado por esse bate-papo aqui direto nos Jardins Burle Marx, no Rio Poti, Blue Tree agora, né? Obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço a você e a toda a equipe pela oportunidade. Então, falamos de mitos, verdades e algumas informações sobre o mercado atual quando se fala em procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. A gente espera ter ajudado vocês.